Então, Kézia, agora está com você. Boa noite a todos. Eu vou tentar controlar tudo e aqui também o admitir, mas não tem como passar nem para a Rafa fazer isso por conta do slide, né? Então, a gente vai dando jeito aqui. Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Eu já vou começar a compartilhar aqui a tela. Esse é o grupo de estudos de... Deixa eu diminuir isso aqui, tem muita coisa. De guarda compartilhada, falar alimentos e sucessão, olha isso. De guarda compartilhada e convivência. Hoje nós vamos apresentar o tema abandono digital e temos como convidada a Ana Meli, que é... Ana, se eu falar seu nome errado, alguma coisa, você me fala, tá? Porque eu sou péssima para errar o nome das pessoas. Peço também que, por acaso, se o som ficar ruim, que vocês avisem, tá? Mas avisem falando, porque eu não vou conseguir ler o chat, entendeu? Aí vocês me avisem falando, tá bom? Mas, enfim, primeiro agradecer a todos, agradecer também ao grupo pela disponibilidade também, pelas discussões que a gente teve bastante, foi muito legal, muito enriquecedor e bem, assim, proveitoso, né, o que a gente teve. Então, o nosso tema aqui de abandono digital é um tema que surgiu bastante a discussão agora em época de pandemia, porque a nossa comunicação virou a internet, virou a rede social, e ela não virou somente uma necessidade, uma diversão, mas uma necessidade. Quando a gente passa a falar de home office, de homeschooling, então isso veio muito à tona e as discussões aumentaram e simpósios aconteceram, webinários sobre o assunto. Então é bem interessante a gente discutir sobre isso. Principalmente nessa época, né, de isolamento social e de homeschooling, não tem outra opção que não seja essa, né? Mas aqui o nosso tema principal é falar sobre a responsabilidade civil dos pais, né, sobre o abandono digital e quais as consequências que podem trazer esse abandono digital. Quais as consequências, o que é abandono digital? O que é responsabilidade? Da onde ela decorre? Decorre do poder de guarda? Decorre da autoridade parental? Né, do poder familiar? Decorre da onde? Né? Então, a gente discutindo no grupo, a gente sempre parava na questão da privacidade também, né? Até que ponto a privacidade do menor de idade, tendo visto que ele é menor de idade, né? Não tem como gerir e responder pelos seus atos. E até que ponto a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos no uso da internet, né? Sobretudo um adolescente de 15, 16, 17 anos e 29 dias, né? Até que ponto os pais respondem por isso, né? E a gente vai começar com uma frase que eu vendo o Dilema das Redes Sociais, acho que é o nome do filme que tem na Netflix, aconselho todos a verem e ficarem horrorizados e jogarem o celular fora, desinstalarem todas as redes sociais, porque a gente já sabia que a gente era manipulado, mas a gente não sabia o ponto, né? E Sófocles disse que nada grandioso entra nas vidas dos mortais sem uma maldição. E a internet é algo grandioso, né? É só a gente lembrar 5 anos atrás, se a gente tinha o WhatsApp, como era o acesso à internet há 5, 6 anos atrás. Era horrível o acesso, não tinha melhorado maravilhosamente, mas hoje você tem no seu celular, num negocinho pequenininho, você consegue ter o seu e-mail, consegue ter o seu trabalho, consegue ter a sua rede social, consegue contato com quem está no Japão, consegue contato com quem está perto de você. Então, a tecnologia ela é incrível, mas ela tem que ser utilizada de uma forma responsável. Porque antigamente, quando não havia internet, você tinha as coisas na memória, ficava na nossa memória.
Hoje a gente tem a internet, que é uma coisa incrível, onde a nuvem grava tudo, onde o seu Instagram, o que você publica hoje, daqui a 80 anos você vai ter acesso. Bom, 80 anos talvez não, porque eu esteja morta, mas uns 50 anos pelo menos eu vou ter aí de acesso ao Instagram, a tudo que eu tenho ali. Eu posso fazer ali meu álbum, tanto que fotos é uma coisa que a gente praticamente não imprime mais, né? O Facebook e o Instagram gravam, né? Como eu falei, momentos incríveis. Tanto que o Facebook e o Instagram também ficam te lembrando. Aconteceu há 3 anos, aconteceu há 6 anos. Você acha aquilo incrível, né? E é incrível. Mas, enfim, as armadilhas também existem, né? A gente costuma falar que o print é eterno, né? Você pode apagar, mas o print é eterno. E o print, ele é eterno. E é algo extremamente delicado a gente não ter esse cuidado, né? E, enfim, eu vou começar dando uma breve explanação sobre a guarda e responsabilidade, e o grupo vai continuar discorrendo acerca do mundo da internet, né? E a Ana, que é psicóloga, vai terminar o nosso trabalho falando justamente sobre a questão psicológica da criança e do adolescente, né? Que é algo extremamente importante. Então, como todo mundo sabe, né, e quem não sabe fica sabendo agora, existe a guarda unilateral, a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a preferencial, ela vai ser aplicada independente se há consenso ou dissenso entre os casal, né? E quando a gente vai falar aqui, quando eu estou falando de guarda compartilhada e unilateral, a gente está falando de pais separados, né? E a responsabilidade civil pode surgir também, e surge, claro, quando os pais vivem juntos. Então, isso não necessariamente decorre da guarda ou não guarda dessa criança, né? Mas é importante a gente frisar essa questão, né? Da onde é que surge a responsabilidade, né? Então surge do vínculo de filiação. E essa filiação, ela é em total, ela é adotiva, ela é biológica e ela é socioafetiva. Então a gente sempre lembrar que o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva, eles têm responsabilidade sobre essa criança, sobre ser adolescente. O reconhecimento da filiação decorre o dever de cuidado e responsabilidade dos pais, e aí surge a questão da autoridade parental, que é o poder familiar, o antigo pátrio poder e poder familiar, e agora é utilizado mais o tema autoridade parental. Os microfones estão abertos, acho que Estou escutando barulho também. é bastante barulho. Pois é, mas está praticamente todos fechados, só o do grupo que está aberto. Mas está fazendo bastante só... barulho mesmo. Eu vou fechar o meu também. Peraí que eu vou fechar aqui. Acho que todo mundo fechou agora, foi. Mas, enfim. Eu vou ler aqui um breve entendimento da Kátia Maciel, que fala que o poder familiar pode ser definido como um complexo de direitos e deveres pessoais e patrimoniais com relação ao filho menor, não emancipado, e que deve ser exercido no melhor interesse deste último, sendo um direito função os genitores biológicos ou adotivos, e aqui eu incluo também o socioafetivo, não podem abrir mão dele e não podem transferir a título gratuito ou oneroso. Então, existe o dever de proteção dos pais no interesse da criança e do adolescente na esfera pessoal e na esfera patrimonial. E aí a autoridade parental realmente faz decorrer essa responsabilidade civil, que também vai ser abordada ao longo da nossa apresentação. O artigo 1636, que fala que compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, e vem elencando uma série de obrigações, né, deveres e direitos desses pais em relação aos filhos. A responsabilidade civil é o dever que os pais possuem de reparar danos causados pelas ações dos filhos. O artigo 932 fala que são também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que tiverem sob sua autoridade e sua companhia. E aí que a gente tem que diferenciar. Não é porque há uma guarda unilateral que aquele pai que não está com a criança naquele dia não tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade, independente do tipo de guarda. Não ache que é guarda unilateral, então tá bom para mim. Não interessa o tipo de guarda. A responsabilidade civil decorre do poder parental, da autoridade parental.
O artigo 933 diz que as pessoas indicadas no inciso 1 e 4 do artigo antecedente, 1 e 5 do artigo antecedente, e vem falando dos pais, né, pelos filhos menores, ainda que não haja culpa da sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, eu vou terminar só com também uma leitura da Maria Berenice Dias, que diz, e isso é muito importante para nós do direito, que a responsabilidade civil dos pais ela é objetiva, e é isso que diz o artigo 933 do Código Civil, o que lhes confere plena atuação aos princípios da paternidade responsável e do melhor interesse da criança e adolescente, deixando clara a importância do papel que devem desempenhar no processo de educação e desenvolvimento da personalidade dos mesmos. Então, agora eu vou passar a fala para Ana Luísa, que vai continuar aqui a explanação. Ana, é com você. Olá, boa noite a todos. Eu não estou me vendo. Boa noite. Eu vou falar, vou abordar algumas notícias que nós achamos pertinente, né, em reunião do grupo, para ficar claro a dimensão que a internet hoje atinge na vida da criança e do adolescente. Situações que talvez, ao ler agora, vocês achem assim, não é tão grave, mas aí no decorrer do trabalho, né, da apresentação do trabalho, vocês vão verificar quão grave é. A primeira, pode pular o slide? A primeira é sobre uma apresentadora que destinou ao filho a quantia de R$ 4.400 para que ele usasse em diversão durante a pandemia. E no decorrer da entrevista ela diz que ela daria muito mais se ele ficasse o dia todo no computador e não perturbasse ela. Vou deixar a interrogação aí no ar. Tem o link, se vocês quiserem depois verificar, né? Foi, assim, algo bem impactante, né? Segunda é o quanto o TikTok está sendo usado para assédio de menores de idade. Oi? Posso prosseguir, Kézia? Escutei alguém falar alguma coisa? Pode continuar. Tá. Esse link que consta é sobre uma mãe que, monitorando o TikTok da filha, descobriu que havia uma pessoa conversando com a filha, porque entra no chat, as pessoas acham que é só o TikTok, e aí acaba virando amigo, e aí pede o WhatsApp. E essa mãe descobriu que a filha conversava com uma outra pessoa que se dizia ter a idade dela, e, na verdade, ele não era uma pessoa da idade da criança, era um homem adulto. Essa foto, logo abaixo, ela foi muito divulgada na semana, há umas 2 semanas ou 3 semanas, de um perfil que hoje já está no ar de novo, mas ele foi retirado do ar, do tio com a sobrinha fazendo uma brincadeira que, ao meu ver, não tem nada de brincadeira, né? Estimulando a sexualização da criança e talvez até de crianças que estejam assistindo, né? Que tenham, porque na verdade a plataforma tentou tirar rápido, mas isso já tinha se propagado, assim como a Kézia falou, a eternidade. Você não via o vídeo mais na rede social dele, mas via em vários outros lugares. E ele era um parente da menina, ele é tio. Outro caso, né, que fica bem latente, né, como fica essa questão da guarda e da responsabilidade parental, é esse próximo caso que eu vou falar.
a mãe não autorizava que a filha de 7 anos tivesse um TikTok. Até porque o TikTok, para que você faça uma conta, é necessário que você tenha 13 anos, né? Para seguir corretamente o que diz o regulamento dele. E ela achava que a filha não tinha o TikTok. Até um dia que essa filha demonstrou à mãe a vontade de ter um TikTok. E a mãe explicou que não. E aí a filha contou para a mãe que ela já tinha um TikTok, porque quando ela ia para a casa do pai, o pai fazia o TikTok para ela. E aí a mãe acessou, criou uma conta para acessar e ver o que tinha nas postagens da filha. E a menina tinha 7 anos apenas, e as postagens eram dela de calcinha e sutiã, de lingerie, roupa íntima, era ela muito maquiada. E essa mãe pediu para que o pai desativasse essa conta. E o que acontecia? Ele desativava, ela achava que eu tinha resolvido o problema, e aí quando ela ia olhar, esse perfil estava ativado de novo. Então, assim, não havia um consenso para definir se a filha teria acesso ou não a essa rede social. Outro caso muito chocante, e não é recente, de um jovem que criou um evento no TikTok, divulgando que ele faria um super evento no dia seguinte. E, infelizmente, né, esse jovem ele se suicidou nesse evento programado. A programação era para que ele fizesse isso. E várias pessoas viram, né? E o app só avisou para a polícia 4 horas depois do ocorrido. Então, isso o TikTok tentou, tirou do ar, mas isso já tinha sido propagado num lastro de tempo de 4 horas, assim, que a gente não tem nem como mensurar. Agora vamos para outra parte, né? Uma criança de 11 anos, após uma denúncia os pais, né? Uma criança de 11 anos, após a denúncia de bullying, pai de ex-alunos são condenados a 13 mil. Essa criança de 11 anos, ela criou no Facebook uma página que fazia uma apologia à escola. Né? Dizia que a escola praticava bullying contra ele e começou a postar fotos de roupa preta, capuz, inclusive uma das fotos armado, e alegando que esse bullying ele sofria na escola. E essa escola precisou contratar segurança, foi preciso fazer uma logística toda diferente por conta desse aluno. E depois se descobriu que esse aluno não sofria bullying nesse colégio. Ele tinha sofrido bullying no colégio anterior a que ele tinha estudado. E aí os pais dele foram condenados a pagar 13 mil de danos morais ao colégio. Mas nem sei se essa quantia é uma quantia assim, suficiente, né, para suprir o tanto que esse colégio gastou. Inclusive, esse colégio, na renovação de matrícula de um ano para o outro, ele perdeu uma porcentagem grande de alunos em razão dessa situação. Passando para a seguinte notícia, os pais são condenados após a adolescente mentir que foi molestada e agredida no Uber. Essa menina ela foi proibida de sair de casa e ela saiu mesmo assim, à revelia dos pais. E aí, para minimizar a situação dela com os pais, ela mentiu e criou uma situação que circulou em várias redes sociais, dizendo que ela tinha sido molestada e agredida pelo motorista do Uber.
E após todo um processo de investigação, processo civil e penal, foi verificado que não existia, que nunca existiu o ato, né, do motorista. E essa notícia foi propagada em vários jornais, amplamente nas redes sociais, e tornou a vida do motorista, assim, um caos. E após algum tempo, a menina informou, né, contou que, na verdade, ela tinha feito aquilo só para a situação dela com os pais, por ela não ter obedecido, ficar menos pior, entendeu? Então, ela inventou uma mentira com grau que chega a atingir uma outra pessoa, né? Agrediu, esse motorista foi investigado e por uma imprudência, um ato totalmente impensado de uma adolescente. Esse caso, o juiz, além de decretar, né, a inocência, o dano, ele também condenou os pais que pedissem desculpa e se retratassem em jornais de grande circulação. Passando para a próxima notícia, pais indenizarão por foto constrangedora publicada pelo filho no Facebook. Essa notícia, ela se refere a uma foto. Todos estudavam no mesmo ambiente escolar. Um adolescente tirou a foto de uma menina numa posição que ela estava só deitada no colo do namorado. Contudo, na foto, parecia que ela estava praticando um ato libidinoso. E isso percorreu todos os grupos dessa escola. E na época ela tinha 16 anos e os pais não fizeram nada, os pais dela. Quando ela completou a maioridade, ela ainda se sentia agredida com essa situação, porque por mais que tivesse sido apagado, isso se perpetuou, né? Ela virou chacota na escola, houveram várias situações constrangedoras. E aí ela demandou, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, na 5ª Vara Civil do Rio, contra os pais e contra o adolescente, que na ocasião do processo já não era mais adolescente. E por que ela demandou contra, né, em face dos pais e do adolescente, né, que já havia se tornado um adulto? Porque naquela ocasião que ocorreu o ato, né, da publicação, os pais eram responsáveis, né, pelos atos do filho. E a juíza condenou eles por essa publicação. Então, vou deixar essas notícias para a gente começar a refletir de como nós temos que monitorar o uso da internet para os nossos, né, filhos, sobrinhos, como nós, enquanto sociedade, podemos contribuir para essa questão, que a cada dia, e acho que na pandemia tem se tornado uma questão necessária, contudo muito séria. Eu vou passar a palavra agora para Débora. Oi, Ana, obrigada. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Ok. Eu vou trazer aqui, para começar a fala, o conceito do abandono digital, né? O que é, de fato, o abandono digital. Claro que, de antemão, eu já digo que esse conceito é um conceito muito básico, né? Muito básico, né? Ainda não há uma explanação doutrinária,
ainda não há jurisprudências a respeito desse tema, como a Kézia mencionou, a Ana, né, reafirmou. É um tema muito novo, né, agora que está sendo evidenciado, sendo debatido, sendo alertado, né, aos pais, aos responsáveis, sobre essa situação, né, principalmente nesse ano que estamos vivendo de pandemia, né, ano no qual a nossa liberdade foi, né, restrita, das crianças, dos adolescentes, escolas e tudo mais, de forma sempre online, né? Então, esse conceito, ele foi baseado numa pesquisa, né, do grupo inteiro, através da internet mesmo. É uma forma de negligência dos pais em relação à segurança no ambiente virtual dos seus filhos. Os pais têm o dever de cuidar, orientar, vigiar, principalmente, né, e educar dentro dessa nova realidade, as novas tecnologias, né? Essa geração agora e as próximas que virão, a tendência é que cada vez mais a tecnologia ganhe espaço, né? De uma forma avassaladora, né? Como a Kézia até citou esse documentário, realmente, a gente vê, a gente fica até um pouco assustado, porque de tão grave isso é, né? E a internet sem limite, sem controle, sem vigilância, principalmente para a criança e para os adolescentes, que são seres ainda em formação, né, tem uma vulnerabilidade muito alta, eles estão expostos o tempo todo, né? É uma chuva de informações 24 horas, né? Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, acesso à internet. Então, esse uso descontrolado faz com que essa vulnerabilidade fique cada vez maior, né? E abre espaço para os perigos e os riscos que estão à solta, né? É até curioso, porque já ouvi de mães, de pais, falar que assim, eu prefiro meu filho no computador o dia inteiro, no joguinho dele, em casa, porque está seguro, né? Porque não está na rua, porque não tem aquele risco de uma violência física na rua, mas ele não está seguro, né? Pelo contrário, talvez ele esteja até correndo mais riscos do que se ele estivesse ali embaixo brincando, jogando bola, enfim, como nós, né, quando éramos crianças, fazíamos, que nem sonhávamos em ter tablets, telefone, nada disso na nossa infância. Né? Há necessidade desse alerta para que haja maior vigilância, maior cuidado, né? Os pais, enfim, avós, tios, os responsáveis em si, né, pelo menor, tenham com relação a isso, né? Principalmente em jogos online, redes sociais, tem jogo online que adulto facilmente se passa por adolescente, facilmente se passa por criança, usa até a mesma linguagem de adolescente para poder se chegar, para poder ter uma rede de conexão melhor, né? Então, há essa necessidade dessa vigilância. E aí, a Lei 12.965 de 2014, que é conhecida como o Marco Civil da Internet, ela vem para isso, para garantir essa vigilância, esse cuidado, esse controle parental, né? Eu até destaquei no slide, que a Kézia colocou agora, 2 artigos que são, eu achei assim, claro que a lei inteira é de suma importância, obviamente, mas o artigo 7º, ele assegura, né, ele define os direitos, os deveres, né, os princípios que vão nortear esse direito digital, tanto para os entes públicos, os entes federativos, né, União, Estado, DF, municípios, enfim, como também para os provedores de acesso, né, as diretrizes que esses provedores têm para seguir. Tá tudo bem o áudio? Tem um barulhinho, tá? Mas também, principalmente, né, nesse nosso trabalho, o artigo que mais sobressai, que de fato é o mais importante aqui para nós, né, já que o nosso assunto é sobre abandono digital e envolve essa segurança dos pais com relação aos filhos, é o artigo 29. E esse artigo 29, ele dispõe que o usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental. Controle parental são as palavras-chave desse artigo, né? De conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores. Princípios desta lei e do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então,
essa lei ela vem para isso, ela vem para nortear, para trazer um limite para essa internet, né, para esse uso descontrolado, e principalmente com relação aos pais, né, não só como os adolescentes, os filhos, né, como vítimas, mas também como autores de atos ilícitos, né, como a Ana bem mencionou, responsabilidade, indenização, enfim, tudo mais. E eu vou terminar essa fala deixando uma reflexão que eu achei muito coerente, muito assim impactante mesmo, né, da Patrícia Peck Pinheiro, uma advogada especialista em direito digital em São Paulo, e ela diz o seguinte: você deixaria o seu filho sozinho o dia todo sentado na calçada, sem saber com quem ele teria contato ou por quem ele seria abordado? Então, por que será que hoje há tantos jovens assim abandonados na calçada digital da internet? Então, fica a reflexão, né, que é uma coisa que realmente a gente tem que pensar, tem que vigiar, tem que controlar, né, para que não tenha problemas, não tenha riscos maiores, né, inclusive até não só o fato jurídico, mas o fato emocional da criança, do adolescente, né? Isso aí eu vou deixar para a psicóloga adentrar melhor, né, no assunto. Bom, enfim, eu vou passar a palavra agora para a doutora Geórgia, e ela vai dar continuidade ao tema, vai começar um debate, e obrigada pela atenção de todos. Boa noite a todos. Obrigada, Débora. Eu vou trazer uma polêmica, na verdade, né? Porque a gente viu que é possível conceituar minimamente o abandono digital, apesar de ser um instituto muito novo. Mas em qual momento a gente consegue caracterizar o abandono digital? A gente passa a falar dele quando a gente se depara com essas notícias um quanto trágicas, né, ou assustadoras, mas existe a necessidade de que haja dano à criança ou adolescente, ou que a criança e o adolescente cause dano a alguém para que o abandono digital possa ser caracterizado? É uma reflexão que a gente trouxe para o grupo de uma forma assim muito incisiva, né? Porque a internet é um campo muito amplo e que a criança está vulnerável a diversas coisas que a gente sequer tem conhecimento. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso, né, do controle parental de pais que não têm acesso à internet, que não têm conhecimento virtual necessário para controlar os atos dos filhos no ambiente virtual. Então, falando disso, né, a gente pode dizer que a internet ela é um campo de uma hipersexualização que não necessariamente vai se reverter num crime sexual contra a criança. Ela é um campo de distúrbio de imagem e distúrbio de personalidade, né? Que ela propicia a criança a se transformar num personagem dentro dos jogos, dentro das redes sociais. E a dificuldade que se tem de aceitação dos termos de idade mínima para uso das redes sociais, né? A gente não consegue vislumbrar exatamente ainda qual é a elasticidade desse conceito de abandono digital. Porque a gente ainda não se deparou com uma ação declaratória, por exemplo, de abandono digital. Eu posso me sentir incomodada ao ver uma criança do meu convívio horas a fio na internet, e o que eu posso fazer por isso se ainda não gerou nenhum dano, né? E eu acho que o mais importante dessa polêmica toda é que nós possamos abrir os olhos para o tempo de qualidade, seja isso no ambiente pessoal, físico, seja no ambiente virtual. Até quando os adultos, mas principalmente as crianças, estão na internet fazendo algo de produtivo. A gente começa com a necessidade do homeschooling, mas aí a gente já passa para a necessidade de interação da criança, utilizando esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Da interação da criança com outras pessoas, sejam amigos da escola, sejam os próprios parentes, e a gente acaba se perdendo num tempo em demasia, que só se reverte em jogos e talvez em conteúdos impróprios. A gente se depara também com a impulsividade dos jovens, né? Quando isso, até onde eles conseguem ir, até onde eles podem ir na internet.
A gente sabe quais são as consequências penais, talvez, ou propriamente cíveis, pessoalmente. Um jovem sabe o que ele não pode fazer na rua, mas na internet ele assume uma outra personalidade. Então a gente está diante, né, da impulsividade. E eu acho que a Simone ela pode falar um pouco melhor sobre isso. Ela vai trazer um pouquinho mais de bagagem aí para nossa discussão. Obrigada, gente. Simone, com você. Boa noite. Seu microfone está fechado, Simone. Estão me ouvindo bem agora? Tá ok, gente? Sim, estamos sim. Tá bom. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Kézia, a nossa coordenadora, a nossa presidente, a doutora Rafaela. Bom, corroborando com tudo que já foi dito aqui, esse tema é um desafio, né, na esfera jurídica, gente, porque a gente está lidando com adolescentes e crianças que são pessoas extremamente impulsivas, né? Eu costumo dizer, costumo ouvir também, que a adolescência ela está lado a lado com a desobediência. Então, o que a internet virou agora? A internet deixou de ser uma ferramenta e passou a ser um estilo de vida, né? Virou uma extensão do próprio corpo. A gente, em todo lugar que vai, vê pais e filhos com um tablet, com um celular na mão. Enfim, o adolescente agora da geração Z, né? Os adolescentes que nasceram nos anos 90, nos anos 2000. Então, foi se transformando muitos relacionamentos, foi se transformando muita coisa, inclusive ressignificando o próprio ensino. Porque a internet ela é importante, mas o que a gente precisa é saber lidar com essas crianças, com esses adolescentes, que são pessoas que estão ainda em formação ao lidar com essa internet. Bom, há tempos atrás, né, antes da Constituição de 88, as crianças elas tinham os direitos garantidos pelo Estado, porém não eram pessoas, não eram sujeitos de direito, né? Então, isso só veio a ser realmente instalado com a Constituição de 88, com o artigo 277, que garantia, né, que garante os princípios norteadores do Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. O princípio da prioridade absoluta, né, que é a prioridade do direito das crianças sobre os demais direitos, e a responsabilidade da família, ela fica integrada também com a responsabilidade do Estado, a responsabilidade da sociedade, que conforme as meninas já falaram, existe essa necessidade, essa preocupação de haver uma denúncia quando se verifica esse abandono digital, né? Quando você percebe que a criança está largada ali no meio daquele universo digital. E até que ponto a gente verifica também que, bom, voltando a mais um princípio, o princípio também do melhor interesse da criança, que está também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a essas crianças umas decisões mais compreensivas e subjetivas dessas pessoas que estão em desenvolvimento. Bom, enfim, com essa responsabilização da sociedade, dos pais, da família, né, como um todo, vem também a responsabilidade, aqui é a maior, é da filiação. E essa responsabilidade, o que é? O dever de cuidado, que está instalado na Constituição Federal, no artigo 229, que os pais têm o dever de cuidar, de criar e de educar. É um dever inerente da sua condição de pai. E no próprio artigo 15 também do Estatuto da Criança e do Adolescente, demonstra todos os direitos dessa criança que agora é um sujeito de direito. Agora, desde a Constituição de 88, né? A liberdade, direito à dignidade, direito à convivência familiar, mas que eu vou falar mais adiante. E o dever do cuidado, o dever da proteção que essa família tem, que também está na Constituição Federal, no artigo 227, que é o direito da dignidade, o direito da convivência, a absoluta prioridade que essa criança deve ter sobre qualquer outro direito, sobre qualquer outra pessoa.
Ou seja, os pais, eles têm o dever de cuidar, eles têm o dever de controlar, eles estão lidando com um ser humano que está em desenvolvimento, né? Em fase de mudanças, porque nós sabemos que eles são extremamente impulsivos, né? Conforme eu já disse, mas as suas necessidades precisam ser satisfeitas. E como que eles se sentem melhores? Eles se sentem melhores quando eles estão em estado de recreação, digamos assim, né? Quando eles estão com a dopamina, que a doutora Ana pode falar melhor do que eu, com muito mais propriedade, mas que eles precisam. Então, o que eles usam para ter todo esse prazer? Muitas vezes o eletrônico. E, em contraponto, os pais também acabam estimulando isso por uma questão de conforto, de chegar em casa cansado de um dia de trabalho e entregar um tablet, um celular nas mãos dessa criança. Porém, nós temos que pensar que, como são crianças, como são indivíduos que ainda estão em formação, esse dever de cuidado ele tem que ser muito bem observado. E de que forma isso deve acontecer? Uma escuta qualificada, né? Aquela escuta que você tem realmente intenção de ouvir, não de criticar. Impondo limites, colocando regras, sempre com cuidado, sempre com jeito, porque, conforme eu já disse, o adolescente, ele anda junto, né? A adolescência anda junto com a desobediência. Enfim, o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina as medidas que são aplicáveis toda vez que você pode passar o slide, por favor. Ah, não, isso aí, tá. Ele determina todas as medidas que devem ser tomadas no caso de omissão dos pais, né? Bom, no caso de omissão dos pais, o próprio Estado também pode interferir. E o que muitas vezes a gente vê é o quê? Essa responsabilidade civil que os pais têm por conta dos atos praticados pelos filhos, que gera uma indenização, que é uma coisa que realmente se busca com o dano moral praticado por esse filho, mas muitos adolescentes não sabem, e que deveriam até estar aqui para nos ouvir, é que eles são inimputáveis em matéria de crime, mas eles cometem atos infracionais. Isso está no artigo 105 do ECA, inclusive, que o ato infracional praticado por criança, ele vai sofrer as medidas que estão no artigo 101 do próprio ECA. Medidas estas que não são taxativas, ou seja, é um rol exemplificativo do que pode acontecer. E conforme a gente vê que as crianças elas estão nesse ambiente virtual e não imaginam o que isso pode trazer para o ambiente real. Eu não sei se vocês se lembram daquela situação de um jogo chamado Quebra-Crânios, em que eram 3 crianças que ficavam uma ao lado da outra. Era solicitado que a criança do meio pulasse e as que estavam do lado davam uma rasteira e a criança do alto caía direto no chão. Isso causou muitos problemas. Isso foi na vida real, mas isso foi mostrado na internet. E o que acontecia? As crianças repetiam, porque o adolescente ele tem essa tendência de repetir, principalmente quando ele está em grupo. Mas, voltando aos direitos dessas crianças, que antigamente não tinham esses direitos, e hoje tem, conforme determina os direitos fundamentais que estão no artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar essa criança, com absoluta prioridade, todos os direitos da liberdade, entre tantos outros, da liberdade, da dignidade e da convivência familiar. Mas a gente pode parar para pensar o seguinte: até que ponto iria essa liberdade? Até que ponto a gente pode deixar uma criança ter essa liberdade toda? Porque a gente pode observar também que as crianças hoje em dia estão se tornando adolescentes mais cedo e deixando de ser adolescentes mais tarde, né? Então, a mentalidade dessas crianças, elas têm que ser observadas não só pela idade, e sim pelas condições que ela vive. Então, essa liberdade, ela deve ser dada aos poucos, a autonomia, ela deve ser dada aos poucos. O monitoramento, ele deve existir, por conta, inclusive, desses atos infracionais que eles podem causar. Não só
o ato da responsabilidade civil dos pais, que tem ali o poder parental, mas os atos deles próprios. A dignidade que é um fundamento da liberdade, né? Pois eles não estão preparados para receber, muitas vezes na internet, críticas negativas, né? Eles não estão preparados. Eles estão preparados para juntos, muitas vezes, cometerem atos infracionais, conforme esse que eu acabei de dizer. Mas eles não estão preparados para ouvir uma crítica. Conforme foi dito, eles não estão preparados para dizerem que não estão de acordo com um padrão, talvez de beleza, talvez de senso comum. Eles não estão preparados para isso. E a própria convivência familiar. Eles têm direito a essa convivência. Os pais, eles não estão atribuindo o mesmo cuidado, o mesmo valor que se tem numa vida real, no ambiente físico, com o ambiente virtual. Eles acham que pelas crianças estarem em casa, num computador, eles estão convivendo? Será? Será que é assim que se pensa? Ou seja, eles deveriam ter o quê? Um controle de tempo, um controle de conteúdo do que está sendo exposto para essa criança. O WhatsApp, nós sabemos, nós como advogados, sabemos o quanto nós podemos usar o WhatsApp como prova nos nossos processos. Ou seja, tudo que está na internet ele fica gravado, né? A maioria de nós aqui já passou pela adolescência, não acho que não tem adolescente aqui, e muitos devem ter assim, situações que você sabe que de repente fez errado. Todos nós já fizemos, mas fica lá na nossa memória. Se nós não contarmos ou se não tiver ninguém que tenha presenciado, ninguém vai saber. Agora, o que está na internet fica. O que está na internet pode ser procurado pela delegacia, né? Delegacia de Crimes Digitais, pela própria Polícia Federal, que é muito atuante nesse sentido. Mas, bom, essa falta de cuidado dos pais, seria possível a perda do poder familiar? O artigo 1638 do Código Civil, no inciso 2, ele diz: perderá por ato judicial o poder familiar o pai e a mãe que, inciso 2, deixar o filho ao abandono. O filho ao abandono, o abandono digital, seria possível perder esse poder familiar? Eu entendo que sim, porque eu entendo que os princípios que norteiam o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que ser abrangente, não restritivo. Ou seja, ele tem que ser ampliado também para o ambiente virtual. E esse abandono digital, conforme a Ana, inclusive, falou de um caso da jurisprudência em que a menina se sentiu ultrajada de alguma forma e entrou em face dos pais com uma ação de indenização, isso pode ocorrer até 3 anos após a maioridade. Ou seja, os pais, quando colocam muitas fotos, muitas vezes, dessa criança, desse adolescente, nos sites, nas redes sociais, de forma aleatória, eles podem ser responsabilizados também. Agora, para não me estender demais, eu queria só fazer um contraponto entre o cuidado e a proteção. O dever de cuidado, ele tem que existir por conta da família, né? O dever de cuidado, ele tem que ser... ele é exercido de forma a dar uma direção. Porque a habilidade que o adolescente tem hoje em dia com a internet é inversamente proporcional à mentalidade que ele tem das situações de perigo que ele pode se ver aí pela frente. Então, esse cuidado, ele deve ser o quê? Uma conscientização, uma conversa, né? Impor regras e tudo aquilo que eu disse. Agora, a superproteção, ela é preocupante, porque nessa superproteção, as crianças podem perder a confiança, elas podem querer burlar os pais, fazendo o quê? Desligando o celular, colocando numa outra conta da rede social, e isso é perigoso. Então, o ideal seria essa conversa qualificada, que se for com os pais, será sempre melhor, mas que tenha alguém para isso. E o que eu gostaria de fechar dizendo para vocês é que ninguém está querendo dizer que a internet não é importante e nem que a criança não possa ter determinados segredos. Mas o segredo,
ele deve ser algo que não vá prejudicar terceiros. É apenas um segredo que você guarda para si. Não, nada que vá atrapalhar ou prejudicar alguém. Então, a gente tem que verificar até que ponto esse poder parental ele pode adentrar, ele pode interferir na intimidade dessa criança e desse adolescente. Mas quem vai falar melhor sobre isso é a Elizabeth. Elizabeth, é com você. Obrigada pela atenção de vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Espero que sim, tá? Bom, eu vou começar a minha fala com 2 casos concretos, né? Um caso concreto aí que eu coloquei do Arkansas, que saiu na Gazeta do Arkansas, de um adolescente de 16 anos que ele saiu do quarto, deixou as redes sociais dele logada, e a mãe, se aproveitando dessa situação, entrou na rede social dele, verificou algo que não estava gostando ali, mas nada em relação à violência, nada em relação a risco, e simplesmente entrou na rede social do rapaz e saiu respondendo os amigos, saiu... a gente não sabe exatamente se ela se fazia passar por ele ou se ela acabou dizendo que era a mãe, enfim. Mas entrou nas redes sociais dele e começou a interagir com as outras pessoas. Por fim, esse rapaz ficou extremamente ofendido, entendeu que a mãe ela violou a imagem dele e entrou com um processo contra ela para que ela não se aproxime. Quer dizer, ele ficou tão aborrecido, ele se sentiu tão vilipendiado, que ele entrou com um processo contra ela única e exclusivamente para que ela não pudesse mais contactá-lo, para que ela não chegasse mais perto dele, né? Isso foi um caso, mas recentemente eu vi um outro caso que eu acho que não foi falado aqui ainda, que foi o caso de uma menina de 13 anos que ela deu um fora num rapazinho, num menino da idade dela, porque não queria namorar com ele. E aí a mãe desse menino fez um perfil fake e começou a interagir com a garota, com raiva do filho dela ter levado um fora. Ela começou a interagir com a garota como se fosse um outro rapazinho de 13 anos, né? E começou a depreciar a menina de todas as formas possíveis. Enfim, voltando. Tanto que ela começou a depreciar essa menina ao ponto de que essa menina se suicidou com 13 anos de idade. Ela veio a se suicidar por conta aí do que estava sendo feito, o que a mãe teria falado. E depois se descobriu que, na verdade, não era um outro rapaz da idade dela, e sim a mãe do menininho que ela tinha dado fora. Quer dizer, a situação é muito séria, né? A situação ultrapassa muitos limites. Essa questão do controle parental, daquele controle que os pais têm o dever e o cuidado de exercer, e a privacidade, né, desses adolescentes. O direito à intimidade está pautado na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 10, né, onde fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, assegurado aí o direito de indenização, né? O direito à intimidade ele é um fundamento do Estado democrático de direito, porque ele está atrelado aí à dignidade da pessoa humana, né? Ele está inserido no artigo 1º, inciso 3º, né? Atrelado à dignidade humana. Enfim, o conceito de privacidade ele acabou mudando, modificando com toda essa questão de globalização, internet. Então, antigamente, quando nós éramos acadêmicos do direito, nós tínhamos lá aquele conceito do Warren Brady, que escreveram o The Right to Privacy, né, em 1890, que eles diziam que o direito à privacidade é aquele famoso direito de estar só, né? The right to be left alone, enfim. E agora o Stefano Rodotà, diante da globalização e todas essas questões, ele fez uma nova conceituação desse direito, estabelecendo
que o direito à privacidade seria hoje o direito de autodeterminação informativa, né? Ou seja, é o seu direito de controlar os seus dados, aquilo que vai ser mostrado sobre você, aquilo que vai ser apresentado para outras pessoas a seu respeito, né? De saber para quem você vai mandar, o que vai ser mandado, o que não vai ser mandado. Então, esse foi o novo conceito aí do Stefano Rodotà, dizendo que a autodeterminação é o direito de você construir a própria esfera particular. E aí a gente chega na questão da intimidade das crianças e dos adolescentes. Será que eles têm direito à intimidade? Né? Criança tem direito à intimidade? E, enfim. Então, na realidade, através da Convenção aí das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, e aí cabe um pequeno parêntese, porque algumas pessoas podem pensar, mas é direito só da criança, cadê o adolescente? Na Convenção, eles estabelecem, no artigo 1º, que crianças são todos aqueles abaixo de 18 anos. É uma classificação diferente, distinta aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a gente tem que crianças são indivíduos de até 12 anos incompletos e que os adolescentes seriam aqueles de 12 a 18 anos, né? De 12 anos completos a 18. Então, essa é a questão. A Convenção, ela estabelece aí criança e adolescente como quase a mesma coisa, né? Então, na Convenção, ficou estabelecido logo no preâmbulo, logo no início, que as crianças são titulares de direitos, né? São pessoas de direitos. Então, a gente chega à conclusão que elas também têm direito à privacidade. Inclusive, diz, né, na Convenção, em muitos momentos, que elas têm os mesmos direitos que os adultos. Então, elas têm, sim, direito à privacidade, mas aí vem aquela questão, mas elas têm direito à privacidade, então eu não posso controlar, eu não posso ler o que o meu filho faz, ou com quem ele fala. Claro que sim, claro que as pessoas, os pais, todos nós temos o direito, e não só o direito, mas o dever de controlar, que ficou estampado aí, como bem a Débora falou, no artigo 29, né, da Lei do Marco Civil da Internet, nos deu o direito de, inclusive, fazer um controle parental, incluir um software de controle parental aí no tablet ou no dispositivo eletrônico usado pelos nossos filhos. Mas quando a gente faz isso, a gente chega numa outra dicotomia. A gente não só vai saber sobre a intimidade do nosso filho, quando a gente lê todas as conversas que ele tem, mas a gente também vai saber da intimidade do interlocutor da conversa, né? A gente, muito provavelmente, pode ser que a mãe da amiguinha da sua filha ou do seu filho vai saber antes de você que, de repente, a sua filha perdeu a virgindade, porque ela pode não falar para você, fala com um coleguinha, a outra mãe tem um controle parental e acaba sabendo antes de você de certos segredos do seu filho. E aí, até que ponto é possível, né, a gente dizer que há uma intimidade? Então, eu entendo que o limite da intimidade ele está pautado na proporcionalidade e na transparência, né? Na transparência, quando a gente informa para os adolescentes e para as crianças que eles estão sendo monitorados. Não é uma coisa de surpresa. Você vai lá, coloca, não fala nada para ver o que está acontecendo. Você avisa. Tem uma relação de transparência, né? Olha, a mamãe vai monitorar, o papai vai monitorar, e então você já está sabendo que a gente está observando e tal, mas para a sua segurança, enfim. A questão da proporcionalidade, ela está pautada em 2 pilares, né? Ela está pautada na questão da intervenção. Esses 2 primeiros casos concretos, né, que eu estabeleci, que eu falei, eles têm 2 peculiaridades. Eles demonstram que os pais eles entraram demais, né, na esfera de intimidade dessas crianças, porque eles não pautaram o controle que eles estavam fazendo na doutrina da proteção integral. Eles não estavam com o ânimo de controlar, eles estavam com o ânimo de se meter, né? Claro que a gente não julga o amor que os pais têm pelos filhos e a raiva que às vezes dá quando um filho toma um fora de uma menina, mas eles se meteram, né? Uma mãe ela fez um fake para
digamos assim, depreciar uma outra menina de 13 anos. A outra entrou nas redes sociais para responder a situações que não cabiam. Então, eu acho que a proporcionalidade ela está exatamente no objetivo. Você tem o objetivo de controlar numa possível situação de risco, ou você tem o objetivo de se meter e tentar buscar aí um controle que está fora da sua alçada. Então, a proporcionalidade ela vai muito nesse sentido. A transparência, no quesito de que eu acho que as pessoas devem sim ter uma relação de transparência, e nessa questão aí de não se meter demais, né? Não ultrapassar aquele limite que vai além da autoridade parental e passa a ser, digamos assim, um pai e uma mãe fuxiqueiro, ou um pai e uma mãe que vai fazer aquela criança passar vergonha. E aí, por isso, vai ter uma responsabilização por conta dessa questão. A proporcionalidade, ela também está ligada a uma coisa que nós conceituamos como a responsabilidade digital. Lógico, quando a gente cria os filhos, a gente precisa criar eles para o mundo, né? Aquela célebre frase, vamos criar os nossos filhos para o mundo. Então, a gente não pode tirar deles o direito também de criar uma autonomia. Cada pai, cada mãe vai observar aí a responsabilidade que as crianças adquirem. Algumas crianças são muito imaturas, outras são mais maduras, e com o passar dos anos elas vão adquirindo responsabilidade. Lógico que se você comparar uma criança de 9 anos, ela tem muito menos responsabilidade que uma criança de 15, 16. Então, aos poucos, é possível que a gente vá dando mais autonomia para as crianças à medida que a gente perceba, né, que elas vão crescendo. E a questão também da questão da intimidade, quando você sabe um segredo do interlocutor da conversa, é necessário também que você haja com uma certa responsabilidade. Se você sabe um segredo de outras crianças, de outros adolescentes, que não é uma situação de risco, né? Porque quando você identifica uma situação de risco, você tem obrigação, pela lei, artigo 227, né, onde é responsabilidade da sociedade zelar, né, pela segurança das crianças. Então, assim, se você sabe de uma situação de risco, você tem que contar para outra mãe, né, que você viu numa conversa que a filha dela com a sua filha ou com o seu filho falou que com o Pedrinho, e o Pedrinho tem 45 anos. Mas se ela falou do Pedrinho e o Pedrinho tem a idade dela, eu acho que não é possível, não seria bom essa, digamos assim, conversa paralela da intimidade da criança, né? Às vezes aquela amiguinha não quer que a mãe saiba que ela gosta do Pedrinho de 13 anos da escola dela. Então, a gente tem que começar a ter o bom senso de não utilizar essas informações dessas crianças para fofoca, e sim, única e exclusivamente para resguardar a segurança dessas crianças, né? Essa é, de fato, a minha conclusão. E tem uma frase, né, que eu acho interessante, que eu vou ler aqui para vocês, que o papel dos pais não é o de cortarem as asas dos seus filhos, mas o de ensinarem a voar ainda mais alto do que eles mesmos um dia já conseguiram chegar. Então, assim, também é o nosso papel ajudar aí na autonomia, na formação da autonomia dessas crianças. E aí eu vou passar a palavra agora para a doutora Tatiana, que vai nos dizer o que os nossos tribunais estão pensando a respeito disso. Doutora Tatiana, com você agora. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Depois dessa explanação toda sobre a teoria e o posicionamento atual, né, da doutrina e tudo mais, a gente tem a questão da responsabilidade digital, né? E a internet, as redes sociais, elas têm um impacto muito grande hoje em dia. Está tudo sendo muito propagado com muito mais facilidade do que há um tempo atrás. E a pandemia, ela facilitou o acesso de muita gente que não tinha. Inclusive, hoje, muita gente trabalhando em home office. Então, a internet ela ficou muito mais acessível para pessoas que nem sempre tiveram tanto acesso. Então, em decorrência disso,
os efeitos nocivos daquilo que é publicado também aumentou muito. E os nossos tribunais, eles estão entendendo a questão da responsabilidade dos pais pelos atos causados pelos filhos. Tá? A gente não tem ainda nada especificamente sobre essa limitação do abandono digital, até onde é saudável e não é saudável fazer essa limitação, mas a gente trouxe aqui algumas jurisprudências sobre casos específicos que já foram julgados, né, sobre o tema e abordando muito a responsabilidade. O primeiro caso, os pais eles respondem aqui pelos atos causados pelo filho, tá? Em questão de publicação de internet. Nesse caso aqui específico, o filho era um menor púbere, ou seja, uma criança que tinha mais de 16 anos, mas ainda assim o tribunal, até o STJ, foi no julgamento de um recurso especial, ele entendeu que os pais eles respondem solidariamente, independente do filho ser um menor púbere. Tá? Então, os pais foram responsabilizados sim e foram condenados em uma indenização da parte que foi a vítima aí dessa publicação. No segundo caso, foi uma fotografia com mensagem ofensiva. A responsabilidade primária nesse caso aqui foi dos pais, porque o filho era menor, tá? E eles alegam muito aqui a questão da culpa em vigilando, ou seja, eles abordam muito a questão da responsabilidade dos pais em sempre ter vigilância sobre o acesso dos filhos à internet. Não é simplesmente você deixar o seu filho ter acesso a um computador, a um tablet, a um celular, acessar vídeo no YouTube, sem se preocupar com qual o conteúdo que ele está recebendo disso. Ou, mais ainda, no caso de crianças que já sabem fazer postagem, que hoje em dia as crianças fazem isso com muita facilidade, né? O meu filho tem 5 anos, ele já cria Instagram, já posta, já faz tudo. Então, a gente nem sempre tem acesso a essa limitação e não tem, muitas vezes, noção do risco que isso pode trazer para a gente. Então, em relação a isso, o tribunal ele tem sido muito específico na condenação e responsabilização dos pais, sim. A próxima... Deixa eu ver como é que está o slide. Pode passar para mim, Kézia, por favor? A próxima jurisprudência, ela é... Peraí, não tô... Só um minutinho, gente, que o meu fechou aqui. Achei. A próxima aqui, ela foi uma publicação de um adolescente que veiculou a imagem de uma professora na rede social com conteúdo vexatório e os outros alunos viram essa publicação e a professora entrou com uma ação pedindo indenização em face desse adolescente. Tá? Aqui também foi condenado, os pais foram condenados também, responsabilidade solidária, é o entendimento dominante aqui do nosso tribunal. E eu trago também o enunciado 450, que ele foi emitido na 5ª Jornada de Direito Civil, até então contrariando os entendimentos anteriores, tá? E hoje é isso que norteia os julgamentos aqui nossos, até nas cortes superiores, que ele trouxe aqui para a gente o entendimento de que a responsabilidade dos pais pelos atos praticados pelos filhos é independente da guarda, independente da permanência do filho. Ou seja, se o filho está com o pai e não está com a mãe, no caso de pais separados, ainda que ele publique alguma coisa, no momento em que ele convive com o pai, a mãe também é solidariamente responsável, porque o dever de guarda é de ambos, não é de um só. O dever de guarda e de vigilância, ele não tem a ver com o dever de permanência física. Então, a responsabilidade ela é extensiva ao outro pai ou a mãe, se for o caso, independente de estarem ali fisicamente no momento da conduta danosa. Então é isso, o tribunal ele tem entendido muito essa questão da culpa em vigilando, os pais têm sido responsabilizados sim, a gente não tem nenhum caso ainda, por enquanto, sobre essa questão da limitação da responsabilidade digital, até onde é o abandono digital, até onde não é. E realmente a gente tem só essa questão de responsabilidade mesmo dos pais, que já está pacificado. Tá, eu devolvo agora para a Kézia.
para ela fazer a passagem aí. Obrigada, Tatiana. Nada. Essa imagem a gente escolheu ontem no grupo e foi uma imagem que chocou todos nós. Mas engraçado que choca, mas eu não sei nem bem por que choca, porque é uma coisa já tão corriqueira. Eu moro num prédio que o prédio ao lado tem uma quadra. E eu fico muito feliz quando... Na piscina não, que me irrita um pouco gritaria, que não precisa gritar. Mas na quadra aqui ao lado, eu acho o máximo, porque eles se divertem como eu me divertia na minha infância. Claro que a ilusão nossa aqui, achar que as crianças vão se divertir da forma como a gente se divertia na nossa infância. Elas têm muito mais informação, muito mais tecnologia, né? Mas essa imagem, ela choca, porque é tão divertido ouvir o pessoal aqui brincando de jogar bola e eles rindo e gargalhando. E o clique, 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 ele só faz o barulho do celular. As pessoas não interagem. A gente mesmo, às vezes, fica um pouco off quando está no celular. Então, que crianças, que jovens, que adultos a gente está querendo criar, né? Porque essas pessoas vão crescer, essas crianças vão crescer, elas vão ser adultas. E será que elas vão saber se relacionar quando não estão no celular? Será que a tela de um celular, e a gente vê isso muito hoje, as pessoas elas se utilizam de uma tela de celular, de uma tela de computador para praticar crimes ou até mesmo para se relacionarem? Pessoas que acham que estão num relacionamento de 1, 2, 3 anos porque conversam na internet todos os dias. Então, até que ponto essa falta de humanização nas relações, que é muito bom a internet, é algo incrível, mas até que ponto isso é nocivo ou não? E aí, por tudo que foi exposto, né, e a grande questão da responsabilidade dos pais, que é algo inegável, não tem como a gente afastar isso, mas a responsabilidade dos pais, muito além do que em relação a terceiros, que é o que a gente vê mais na jurisprudência, na lei, quando fala de terceiros, é até que ponto a responsabilidade dos pais não vai crescer em relação ao seu filho, meramente porque deu um celular e deixou essa criança sem nenhum tipo de vigilância e sem nenhum tipo de orientação. E foi o que a gente também falou aqui o tempo todo. A orientação não é negar, não é proibir, não adianta você achar que o seu filho vai crescer, ai, meu filho, ele vai só brincar com um joguinho que eu fizer de caixa de sapato. Não vai, porque ele está convivendo com crianças que têm também a tecnologia. Então, esse é o ponto que a gente queria chegar para que a nossa convidada, que é a doutora Ana, que é psicóloga, ela aborde com a gente. Que limites têm que ser colocados? Essa impulsividade da criança e adolescente, ela pode ser de uma forma controlada? A criança tem direito à intimidade? O adolescente tem direito à intimidade? Até que ponto vai essa intimidade? E pior, as consequências disso. Até onde é bom, onde é nocivo, onde não é? Quais as consequências dessa criança e adolescente que amanhã vão ser adultos? Então, quais as consequências psicológicas nesse uso excessivo das redes sociais e da internet, dos aplicativos, e enfim. Ana, muito obrigada mais uma vez. Eu vou passar a palavra para você, tá bom? Ok, boa noite, doutoras. Estão todas me ouvindo, me vendo? Sim, eu estou te ouvindo e te vendo. Ok. Muito obrigada pela oportunidade. Ao iniciar a minha fala, como eu não tenho slides, eu gostaria de dizer as fontes da onde eu trago o estudo de hoje. A fonte do documentário, que já foi citado, O Dilema das Redes, na Netflix. O livro de Jaron Lanier, Os 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. E o livro da Tânia Queiroz, que eu vou mostrar, acho que aparece, vocês estão vendo? Educar uma lição de amor, como criar filhos em um mundo sem valores. E à medida que eu também for trazendo falas, né, como percentuais, estudos, eu vou falando o nome desses profissionais também. Tá? Eu vou iniciar a fala. A minha introdução, ela vem com uma frase de um professor de estatística, também design gráfico,
e de Economia Política na Universidade de Yale. O nome dele é Eduardo Tufte. E ele diz que existem apenas duas indústrias que chamam os seus clientes de usuários: a de drogas e a de software. Já aí já vemos, né, como o tema ele é chocante. Essas redes, essas mídias sociais, elas têm 3 objetivos principais. Essas companhias, elas têm o objetivo de o engajamento para aumentar o seu uso e te manter navegando. O segundo, o de crescimento para que você sempre convide amigos e os faça convidar outros amigos. E o terceiro, e o objetivo também de publicidade, para garantir que, enquanto tudo acontece, estejamos sempre lucrando o máximo possível com os anúncios. Esses objetivos, eles são colocados em práticas por algoritmos, cujo trabalho é descobrir o que te mostrar para te manter, né, esses números cada vez mais aumentando. Então, assim, esses profissionais, eles se perguntaram, né, como podemos então usar tudo o que sabemos sobre psicologia para poder persuadir essas pessoas, né, e transformar essa tecnologia. E aí é que entram, né, algumas questões da própria psicologia, através do que nós chamamos de reforço intermitente positivo. E aqui eu faço um alerta: estão fazendo uso do comportamento que está profundamente enraizado em nós. Nós passamos a ser como ratinhos em laboratórios, ao qual nós poderíamos dar o nome de experimento de contágio em larga escala. A tecnologia, ela deixa de ter o papel assim de ferramenta para se tornar um vício em um meio de manipulação. As mídias sociais, elas não são apenas uma ferramenta esperando para ser usada. Elas têm os próprios objetivos e formas específicas de nos alcançar, usando nossa psique contra nós mesmos. O produto é agradativa, é sutil, é imperceptível, é muito leve. Essa mudança no nosso comportamento, na nossa percepção. O propósito de, entre aspas, ganhar dinheiro às custas de mudar o que você é, o que você faz e o que você pensa. Aí sim, nós temos um grande dilema existencial. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa introdução? Eu estou ansiosa para ver o que você vai falar sobre essa introdução, porque essa fala, né, que fala dos usuários, né, também me chocou muito quando eu li. É muito chocante você ouvir isso, né? E não tem nada de errado a rede social. E até nesse documentário é dito isso, né? Não tem nada de errado você utilizar da internet e redes sociais. O grande problema é o uso excessivo e o uso indiscriminado e você viver colado no telefone, né? O que isso pode causar, essa alienação. As pessoas andam, e eu me incluo nisso, porque às vezes eu estou na rua andando e digitando, e eu compro produtos para facilitar a minha vida de uso das redes sociais, e, enfim, a rede social que eu mais uso é o WhatsApp, né? Então, como é sério, né? E como é complicado ouvir isso e impacta um pouco, sim. Então, vamos retomar. Eu agora vou trazer uma visão da diretora médica da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, a doutora Anna Lembeck. Ela diz que a questão é a seguinte: temos uma necessidade biológica básica de nos conectar com as outras pessoas, e isso afeta diretamente a liberação de dopamina. Essa questão, né, que está no nosso cérebro ligada à recompensa. Milhões de anos de evolução estão por detrás desse sistema que faz nos reunirmos e vivermos essa questão de comunidade, encontrar parceiros e propagar a nossa espécie. Então, não há dúvidas
de que um sistema como o das mídias sociais, que otimiza essa conexão entre as pessoas, tenha potencial viciante. Um outro alerta. É muito importante conversarmos com os nossos filhos, nossos sobrinhos, com nossas crianças e jovens, sobre o equilíbrio entre dor e prazer, sobre esse déficit de dopamina, sobre o risco do vício. Perguntar para eles: você tem noção de quanto tempo você fica numa mídia social? Muito recente, eu estava conversando com uma adolescente e eu fiz essa pergunta para ela na clínica e ela me disse bem baixinho assim: 13 horas. Eu falei: 3 horas? Ela disse: não, 13 horas. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Posso seguir? Ana, vamos lá. Agora, só tenta o seu fonezinho que você está falando, acho que está na sua roupa. Acho que assim melhora. Acho, não sei, porque eu também. Aí eu tenho. Esse melhorou. Melhorou? Melhorou. Então tá. Obrigada. Obrigada a vocês. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da questão da autoestima e do senso de identidade. Esses produtos tecnológicos, eles não foram criados por especialistas em psicologia infantil que queriam proteger essas crianças. Eles foram criados para gerar algoritmos que são ótimos em recomendar outro vídeo, outro clique, tirar uma foto com filtro e etc. Não é só o fato de estar controlando a forma como passam o tempo dele, mas o fato que essas mídias sociais, elas começam a influenciar cada vez mais profundamente e assumir o controle da autoestima e do senso de identidade de todos nós, inclusive, não só das crianças e dos jovens. Então, somos todos recompensados por acenos, por curtidas, por corações, por emojis, né? E acabamos confundindo tudo isso com um valor pessoal e com uma realidade que não é real. Quando, na verdade, isso não passa de uma frágil popularidade passageira e te deixa ainda cada vez mais vazio como você se sentia antes. Eu posso seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou seguir. Eu vou trazer agora alguns percentuais, estudos, tá? Esse estudo foi feito pelo Dr. PhD Jonathan Hardt, na Psicologia Social, School of Business, chamada Stern. Ele diz o seguinte: houve um aumento gigantesco na depressão e na ansiedade em adolescentes americanos, começando entre os anos de 2011 e 2013. Temos mais de 100 mil garotas adolescentes que são internadas todos os anos porque se cortaram ou tentaram se machucar. Esse número se mantinha estável até por volta de 2010 e 2011, então começou a subir. Aumentou 62% a incidência em adolescentes mais velhas, as internações por autoflagelo não fatal. No caso das pré-adolescentes, foi de 189%, quase o triplo. O mais assustador é que o suicídio também segue o mesmo padrão. Entre adolescentes, entre 15 e 19 anos, teve aumento de 70% comparado à primeira década do século. Entre os pré-adolescentes, que têm taxas bem mais baixas, aumentou 151%. E esse padrão aumenta para as mídias sociais. Agora, as coisas que eu irei trazer para a gente também pensar, elas vêm do livro da Tânia de Queiroz. No livro Educar, uma lição de amor, como criar filhos em um mundo sem valores, ela diz o seguinte: o mecanismo psicológico das mídias, TV, computador, jogos eletrônicos, estimulam em demasia o cérebro, acentuando os pensamentos rápidos
e podem prejudicar tanto o equilíbrio emocional quanto a formação de caráter e da personalidade das crianças e jovens, pois as novas tecnologias, quando utilizadas sem supervisão, podem dissipar a pureza, a inocência, a fantasia das crianças. Como as crianças aprendem por imitação, elas reproduzem o comportamento daqueles que as cercam, as imagens que as inspiram. As crianças e jovens que passam muito tempo na frente da tela do computador acabam deixando de lado os relacionamentos com seus familiares e amigos, que são reais, aumentando a individualização, o isolamento social e até mesmo os casos de obesidade. O excesso de uso pode atrapalhar no rendimento escolar, no hábito, nos estudos, na leitura e na realização das tarefas escolares. O excesso de exposição a cenas de violências nos jogos eletrônicos, por exemplo, pode gerar na criança e no jovem a sensação de que tudo pode ser resolvido por meio da violência. Músicas, sites, revistas, programas de TV e filmes hipersexualizados levam os jovens a iniciar a sua vida sexual mais cedo, geram a banalização da sexualidade e a erotização precoce. Essa é a primeira vez que mostramos que quanto maior a exposição das crianças ao sexo nos meios de comunicação, maior as chances de que inicie precocemente a vida sexual. Isso está num estudo de Jenny Brown, pesquisadora da Universidade da Carolina do Norte. Alguém quer falar alguma coisa ou posso seguir? Então, assim, né? Na clínica, trabalhando com jovens, como é que eles passam a maior parte do tempo deles, né? Já foi falado, a geração Z, essas crianças que nasceram por volta de 1996, né? É a que começou a usar as mídias sociais durante a pré-adolescência. Elas chegam da escola e ficam nos seus celulares, computadores, seus dispositivos. É uma geração inteira. A mais ansiosa, a mais frágil, a mais deprimida. Eles se sentem muito menos confortáveis ao se arriscarem. É uma mudança real em uma geração. Em cada caso desse que a gente falou, né, de internação hospitalar, é preciso lembrar que a gente tem uma família traumatizada e chocada. Conclusões. Eu acho que nenhum pai ou mãe ia dizer assim, né? Eu quero que meus filhos cresçam sendo manipulados por designers de tecnologia que roubam a atenção deles a ponto de não fazerem mais as lições de casa e se compararem com padrões de belezas inatingíveis. E agora eu vou dar algumas dicas. Observe o número de horas diárias gastas e comparem com o tempo que você acha que seria ideal. Conversa e decide com o teu filho uma quantidade de tempo. Pergunta para ele quantas horas por dia você quer passar no teu dispositivo. Às vezes a gente se surpreende, às vezes eles têm um senso. Faz um combinado, né? Limita, vigia. Coloca o computador num local visível, né? Evita estar colocando no quarto, né? Tem algumas regrinhas também importantes. Em determinado horário de noite, nenhum dispositivo fica no quarto na hora de dormir, né? Como é que é a relação do sono desse jovem? Geralmente, olha, é péssima. Não há mais rituais, ficam em seus dispositivos, né? Passam a ter a síndrome do pensamento acelerado, como diz o psiquiatra brasileiro, Dr. Augusto Cury, irritadiços, ansiosos, né? E aí não importa o horário, meia hora antes de dormir, devolve. Não dá mais para ficar aí com isso não. Está na hora de ir desligando. A frequência cerebral fica muito acelerada, né? Permitir mídias sociais apenas para adolescentes. Isso aqui foi interessante, que aquele psicólogo social, ele diz
para na pré-adolescência não oferecer essa oportunidade, mas já é tarde demais, né? Porque ele diz que a pré-adolescência já tem suas dificuldades, vamos deixar isso para depois, né? Eu gostaria de lembrar que é de suma importância uma educação ética moral nos novos tempos da era digital, pois é impossível excluir os nossos jovens desse tempo. Não é possível retornar para o passado, mas eu acredito que as novas tecnologias elas devem ser limitadas, sim, e supervisionadas. E por último, essa saúde, né, da nossa sociedade, ela depende da gente sair desse modelo que está nos consumindo, está nos corroendo. A gente precisa exigir que esses produtos sejam feitos de uma forma mais humanizada. A gente precisa verificar que nós não somos e não devemos ser tratados como uma fonte de extração. E a motivação, né, pode ser como podemos tornar o mundo melhor. E assim eu vou finalizando a minha fala com muita gratidão pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de alerta, e acho que a gente vai precisar ainda falar muito sobre essas questões. É verdade. Muito obrigada. Ana, eu que agradeço, todos nós que agradecemos muito. Eu queria, Rafa, ver se alguém tem alguma colocação que gostaria até mesmo de perguntar para a doutora Ana, alguma dúvida, porque eu estou encantada, assim, porque de fato é isso, né? Não é proibir, é colocar o limite. E, sabe, porque a vida tem limites, né? Não vai ser o pai que vai dar o limite, não vai ser a mãe que vai dar o limite, a vida vai dar o limite de uma forma muito mais dolorida, né? Oi, meninas, posso dar uma palavrinha? Sim. Estou aqui com a câmera desligada. Também dar uma palavrinha? Tive um pequeno probleminha aqui. O que acontece? Ouvindo aí a doutora Ana Melli, né, eu achei incrível a colocação que ela fez em relação a que a gente precisa exigir que essas tecnologias sejam, de fato, feitas de uma forma mais humanizada, né? Se você for ver a TV, ela tem várias regras, né? Inclusive a participação de menores em programas televisivos, ela exige autorização, né? Do juizado, enfim. Então, existem um monte de regras e a internet acaba que não tem regra nenhuma. Você vê que um youtuber mirim, ele pode simplesmente aparecer e fazer um canal e não tem regra nenhuma, não tem que ter autorização. Foi até uma colocação de uma membro do Ministério Público, né, uma promotora de justiça que apareceu num outro seminário sobre abandono digital. Então, eu acho que nós, como juristas, a gente poderia, de fato, verificar uma forma de exigir das autoridades, dos legisladores, que, de fato, façam com que essas tecnologias se tornem mais humanas com regras, né? Eu acho que faz parte também do nosso trabalho a gente pensar nisso. Era só essa colocação que eu queria fazer, porque eu achei extremamente oportuna a colocação aí da doutora, achei maravilhoso aí esse pensamento dela. Enfim, era isso que eu queria falar. Ana, você ia falar, né? Oi, posso falar? Eu queria verificar com a doutora Ana Melli se ela pode compartilhar uma fala que nós tivemos sobre a frustração das crianças e adolescentes que usam jogos de internet, né? O quanto essas crianças acham que podem tudo e que se não tá bom, vai para outro jogo, onde ele é o vencedor, porque ele não pode ser o perdedor, ele é sempre o vencedor. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Ana? Oi, posso sim. Não estou dotada de nenhum estudo aqui nesse momento para falar, né, com toda a fidedignidade que a gente merece, mas já nós vemos, né, na nossa sociedade hoje a falta de compromisso, né, de muitos nos relacionamentos
como se tudo fosse descartável, né? E as relações humanas, elas não são um copinho de plástico que a gente joga fora. Aliás, hoje em dia até a gente adota um copinho às vezes por dia, né? Numa ação para a gente não estar aí, para já estar colaborando, inclusive, com a questão ecológica, né? Então, assim, dá uma falsa sensação para essas crianças, né? De que se eu não consigo aqui, então eu vou jogar outro joguinho. Então, se aqui está difícil, eu vou... Então, também temos um problema, né, dito pelas próprias adolescentes aqui na clínica, que às vezes a comunicação ela é muito violenta, né? O complexo que às vezes a pessoa tem de inferioridade e que ela tem necessidade de machucar o outro ali naquela relação, né, com muitos palavrões e etc, né? Eu não sei se eu respondi, Ana, mas a gente vai ter adultos aí cada vez mais, assim, às vezes se colocando, como diz no próprio documentário, né? Menos habilidades para ir fazer uma autoescola ou para ter uma saída de um relacionamento romântico. Ana, né? Isso também interfere nesse amadurecimento tardio dos nossos adolescentes. Assim, parece que cada vez os jovens, né, a gente tinha como uma idade para adolescente até 16 anos, e hoje a gente vê jovens de 20 e poucos anos ainda agindo como adolescentes. Você acha que isso pode ser uma interferência também da... E só complementando o que você falou, Ana, se existe a adolescência tardia, vai até mais tarde, se existe a entrada na adolescência mais prematuramente, a sexualização de forma mais prematura, ou isso é só uma impressão que a gente tem porque eu dançava pau que nasce torto nunca assim direito, eu não sabia nem o que era isso, tá? Mas hoje em dia, com certeza, meu filho de 3 anos de idade deve saber o que é isso, entendeu? Então, não sei se tem essa coisa prematura do crescimento e se existe essa longevidade numa posição de jovem ou adolescente além do tempo necessário. Tá, olha só, se a gente for pegar os teóricos que falam da psicologia da personalidade, nós vamos ter muito bem definidos idades, tá? Então, a adolescência, ela vai fechar por volta dos 18 anos, né? 21 anos no máximo. Mas o que a gente percebe que tem acontecido, né? Muitos de nós, não são só as crianças e adolescentes, não temos compatibilidade com a nossa idade cronológica, com a nossa idade emocional. E aí, assim, eu não posso conseguir falar mais sobre isso, porque teríamos que estar trazendo estudos de casos mesmo, né? Mas a gente, hoje mesmo vocês trouxeram aí, né, atitudes de mães, de pais, que você fica assim pensando, né? Que idade emocional tem esse ser humano para ter tido essa capacidade de usar a maldade que ele já tem, no sentido, né, de experiência, para fazer isso com uma criança de 13 anos, como foi falado no caso da mãezinha aí que estava indignada. E é bom lembrar uma frase de Bert Hellinger que diz: os indignados são capazes de fazer coisas mais, para a gente também ficar atento no nosso processo de autoconhecimento. Tá? Então, será que eu respondi, gente? Sim. Sim, muito. The chat vai até... Agora, a questão da hipersexualização que você trouxe, né? As crianças, elas não têm maldade desde que isso não seja despertado. É muito importante a gente estar supervisionando o que chega até essa criança. Nessa foto, né, que eu postei, que foi um vídeo, né? Esse tio, né, estimulando a menina, né? Ele podia estar de sunga, ele podia estar de cueca,
Mas ali ele insinua naquela imagem como se ela estivesse vendo o órgão genital dele e como se ele estivesse olhando os seios dela, né? De uma criança que nem seio tem ainda. Exatamente. Bom, eu antes de passar Se a gente fosse falar aqui, né? O delay dela. Tá com delay. Pode falar, Ana, pode falar. Não. Se a gente fosse falar aqui, né, de uma teoria psicanalítica que fala aí sobre fase oral, fase anal e etc., né? A gente ia dizer que uma criança depois que passou pelo processo de erotizar, né, todos os pontos que a libido passou e ela chegasse mais ou menos por volta dos seus 6, 7 anos, ela fica assexualizada, né? Ou pelo menos o foco vai ser muito a questão de aprender a ler, escrever. A escola, para isso, só eclodir por volta dos 11 anos, 12 anos de idade. Eu me lembro que na nossa reunião a gente chegou a trazer que existem alguns dados, né, de meninas que estão cada vez mais o organismo, né, entendendo que ela já está prontinha para começar a sua vida sexual, porque ela foi muito estimulada, né, e aí a menstruação vem mais cedo. Mas tudo isso a gente teria aí que buscar estudos para ter respaldo, para falar direitinho, para não ficar no achismo ou na subjetividade, porque é muita responsabilidade, tá? Então, muito obrigada. Se tiver mais questões, a gente volta aí. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão, só para eu passar a fala para a Rafaela. Primeiro, agradecer imensamente a doutora Ana, porque quando a gente decidiu fazer esse tema, a gente pensou assim, tem que ter um olhar psicanalítico da coisa e terapêutico da coisa, né? Porque só a gente falar a parte jurídica está aí. Nós aqui, a maioria aqui é composto de pessoas que estudam o direito, e principalmente o direito de família, enfim, e sucessões. Então, como era importante essa visão psicológica, terapêutica mesmo da coisa, para alertar, porque é para alertar, né? É para chocar às vezes, por isso que a gente pegou aquelas imagens, né? E é para chocar, porque chama atenção quando você vê um adulto olhando debaixo da blusa de uma criança, que para a criança não tem nenhum problema em tese, mas a gente sabe o que ele quis fazer, e eu não sei se essa criança não sabe o que ele quis fazer, né? Então isso é muito delicado. Essa criança era a sobrinha dele, né? E era a sobrinha dele, né? Então sabe-se lá, né? Que tipo de convívio que se tem com a família, e isso é muito sério. E isso é responsabilidade de todos nós, e é aquilo que a gente estava comentando no grupo. A associação, quando a gente faz parte de uma associação, é para isso, né? É para a gente trazer um feedback para a sociedade. E acho que isso que é importante, a gente levar as pessoas a pensar, a se conscientizarem. E às vezes até mesmo a gente, na inocência, faz alguma coisa achando que está fazendo certo e fazendo errado. Mas agradecer a todos pela presença, quem está aí de fora e veio aqui prestigiar, agradecer imensamente. Agradecer o meu grupo pelo empenho. E acabou que vocês falaram muito mais do que eu, mas eu queria que vocês fizessem isso mesmo. Queria falar só a parte fácil. E agradecer imensamente. Rafa, para você. Obrigada, tá? Obrigada a todos. Meninas, estou aqui que não sei nem por onde começar. Começo, claro, agradecendo, parabenizando, né, o grupo pela exposição, foi maravilhosa. Doutora Ana Amélie, muito obrigada aqui também pela participação. E então vou começar de trás, validando as dicas que a doutora Ana Amélie trouxe sobre ter esse acordo com os filhos de tempo, né, o controle de tempo, até a gente eu tenho 2 filhos, né, então tenho um aqui de 10 e um de 13, e essa parte do tempo que eu achava que seria difícil é até a parte mais fácil de conseguir. A gente tem esse acordo, e essa questão de não poder usar antes de dormir, ou mesmo antes do tempo da escola, isso fez diferença, porque quando a gente conseguiu acordar o tempo, então vou estudar antes da tarefa. Aí ia fazer a tarefa toda agitada, ou antes da aula. Então, assim, são dicas valiosas. E até ela falou, alguém tem uma pergunta? Eu falei, gente, se eu abrir meu microfone agora, eu vou fazer consulta de caso concreto. Porque sim, tenho esses 2.
E eu vejo que a maior dificuldade aqui, para mim, pelo menos, é essa questão da supervisão, que até vocês trouxeram, né? O que é o dever de cuidado e quando que a gente não está ali se intrometendo na situação de fato. Então, também procuro acompanhar. O mais velho pode conversar no WhatsApp com o grupo da escola. Então, às vezes eu leio, sempre oriento essa questão de foto, de dados, de não sei o quê. Mas aí, com esse cuidado que a gente tem que ter para não se intrometer numa resposta que ele levou, né, em alguma situação. Então, essa parte realmente é bastante complicada, mas é um mundo aí que a gente está aprendendo. Eu estou encantada com o evento e também aflita, porque tudo isso que a gente escuta, né, a questão que a Débora trouxe ali, a calçada digital. Né? A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, gente, realmente é um mundo, como é que não dá para deixar sozinho? Então você tenta colocar... É a rua de antigamente, né? Nossa, gente, isso é assim, me deixa ansiosa, porque as crianças têm, a gente tenta tomar o maior cuidado, tá ali sempre olhando, mas você vê que eles não têm noção, então procuro sempre explicar. E o meu mais novo fala, não, mas eu pergunto quantos anos tem na questão do jogo. Então, assim, como se perguntar a idade a pessoa vai falar. Então, as crianças realmente não têm essa noção. E a gente tem todo esse dever de cuidado, com o cuidado para não extrapolar e não quebrar essa intimidade ali toda, né? Gente, parabéns, agradeço demais. Saí daqui com muitas reflexões. Alguém quer completar? Quer falar alguma coisa? A Luciana está aí. Luciana, nossa vice-presidente. Eu acho que a Luciana está aqui. Não, ela está. Eu queria falar. Eu posso agradecer também a doutora Ana Meli? Claro. Porque ela faz um trabalho em conjunto comigo. Eu tenho ela como uma parceira no meu escritório. E todos os meus clientes, eu não sou, como todo mundo fala, advogada familiarista, é um pouquinho psicóloga, eu não sou. E, assim, a parceria com ela tem sido muito frutífera e eu quero agradecer muito, porque todas as vezes que eu peço ajuda para que ela venha a um grupo, né? Ou a gente cogitou também na questão da guarda, né? Do nosso trabalho, do nosso artigo, e ela sempre disposta a estudar o que ela não tem ainda tanto conhecimento na parte jurídica. Então, assim, meu agradecimento, minha gratidão para você, doutora Ana Meli. Obrigada. Maravilhoso. Ela falou que estava estudando. Não, eu estava estudando aqui o tema. Como se ela precisasse, né? Porque... Gratidão, viu? A gente que agradece imensamente mesmo. Oi, boa noite. Então, eu também quero agradecer a presença da doutora Ana Meli, parabenizar o grupo pelo trabalho, foi excelente a explanação, né? E como a Rafaela falou, abre, né, um campo de visão que a gente tinha noção, mas parece que a gente mergulhou um pouquinho mais, né? Aprofundou mais, parece não, a gente aprofundou mais e sai daqui com bastante reflexões. Né? Eu sou mãe de adolescente, a gente conversa sobre isso, né? O acesso à internet, WhatsApp, TikTok, e entre outras redes sociais que eles usam, e a gente fica bem preocupada, né? E está sempre alertando. Cuidado com a foto do amigo que você vai postar. Se você vai postar uma foto do grupo e tem um amigo numa, né, posição constrangedora, ou numa situação constrangedora, evita. Os vídeos que vocês fazem brincando, isso tudo a gente alerta. Mas, com tudo que a gente ouviu aqui, a gente realmente fica um pouco mais preocupado, né? E passa a refletir um pouco mais. Parabéns ao grupo, foi excelente, assim, as informações, o conteúdo que vocês apresentaram. Obrigada. Rafa, com você. Então, você. Agradeço. Esse evento, então, a gente conseguiu gravar, depois vai ficar disponibilizado lá no YouTube. Agradeço aqui todo mundo, além do grupo, a doutora Ana Meli, todo mundo que participou, quem veio de fora da comissão. E acompanhem, a gente tem outro evento para acontecer agora em novembro. E aí também já estão todos pré-convidados. E aí, gente, eu vou só parar de gravar aqui agora. Deixa eu apertar.